Bom dia, meus amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da Palavra de Deus e hoje, a autoridade das Escrituras. Vamos entender isso de acordo com o Senhor, tá bem? Vamos orar, agradecer o Senhor pelo pão de cada dia, primeiramente pelo dia sempre, né? E o pão de cada dia que Deus nos oferece no dia de hoje, tá bom? Vamos lá, vamos agradecer o Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos primeiramente pelo dia que o Senhor nos deu, pelas tuas santas palavras que vêm a sussurrar dentro do nosso coração, Senhor. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor abre para nós com o poder do Espírito Santo nos ajudando. Abençoa todos os meus irmãos e minhas irmãs aonde estiver. Nós te agradecemos não só pelo dia, mas pelo pão de cada dia, o maná que o Senhor nos dá no dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, meu irmão, minha querida irmã. A autoridade das Escrituras. A Bíblia tem autoridade, meu irmão, porque é a palavra viva. É a palavra de Deus. É a própria Bíblia que mostra qual a sua autoridade e a sua função. E Satanás não quer que você leia a Bíblia, para você não ver os erros dele. Quando você vai no livro de 2 Timóteo, lê aí 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler do versículo 15. Né? Aqui, o título aqui é a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Mas vamos ver aqui o versículo 15, já para ir no ponto certo, tá? E vamos ler até o 17. Fala assim, ó. E que desde a infância sabes as sagradas letras, né? Que podem tornar-te sábias para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. Isso é um homem dizendo isso daí. Inspirado por Deus. Inspirado pelo Espírito Santo. E ele continua. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Homens escreveram inspirado pelo Espírito Santo por Deus. Você está entendendo? Muitas pessoas chegam a falar que a Bíblia foi escrita por homens. Ideias de homens. Mas aqui está sendo claro, ela te ensina. Ela foi inspirada por Deus. Escolhendo homens para fazer isso. Deus precisa ainda de nós. Jesus foi embora, mas quer que nós continue falando isso para as pessoas. A mesma coisa que ele falava. E aí ele continua. Se toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, ele fala, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado para toda boa obra. Você está vendo? Isso aqui, meu irmão, era Paulo, dizendo, mandando para Timóteo, falando para Timóteo. Aqui, Paulo falando para Timóteo que ele, desde a infância, foi ensinado na Bíblia, nas sagradas letras, que pode tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que transformação, né? Mas desde pequeno ele já estudava a Bíblia mesmo. Ele era um discípulo de um estudador muito conhecido das Escrituras, Gamaliel, muito respeitado, sacerdócio, ali em Israel. Meu irmão, presta bem atenção. Amados, a Bíblia pode tornar você e eu sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E quando você olha o verso 16 aí que ele leu, que nós lemos, né, que Paulo está dizendo a Timóteo, tá? Aqui você vê a atitude, né, de Paulo, dizendo que a Bíblia tem uma utilidade
né? A utilidade da Bíblia, ela representa, que Paulo está dizendo, né? E mostra, sabe o quê? Nossos erros. Paulo está dizendo aqui nesse verso 16 que a Bíblia, né, a utilidade da Bíblia repreender nossos erros, corrigir nossos defeitos e nos educar na justiça para que sejamos perfeitos para as boas obras de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 16. Tá? Essa é a utilidade da Bíblia. Devemos entender que Deus não é um fantoche, meu irmão, pronto para fazer nossa própria vontade, aquilo que nós quer. Tá? Os pensamentos de Deus são os caminhos muito altos, meu irmão, acima de nós. Nós não temos como pensar igual a Deus. Os pensamentos de Deus é bem alto. Tá? Então, estão bem acima de nós, dos nossos caminhos. Quem falou isso foi Isaías, tá? 55:9. Jamais devemos tentar colocar Deus para que... colocar, não. Jamais devemos tentar Deus, né? Tentar colocar Deus para que Ele faça a nossa vontade. Jamais. Tentar Deus para que Ele faça a nossa própria vontade? Aquilo que você quer? Meu irmão e minha querida irmã, a oração é você buscando intimidade com Deus para descobrir a vontade de Deus para a sua vida, viu? Também não devemos escolher apenas alguns versos da Bíblia que nos agradam, ou os versos que já conhecemos bem, deixando de lado as partes mais desafiadoras para a nossa vida. Tá? A Bíblia precisa ser lida como um todo, como uma mensagem completa. Para ouvir a voz de Deus, temos que estudar a Bíblia integralmente, de Gênesis a Apocalipse. Não é você ler aquilo que você gosta. Fazendo isso diariamente. Você tem estudado a Bíblia diariamente? Ou ela fica na sua estante lá com o salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? E quando você olha, está faltando tudo, porque você não tem um diálogo com Deus. Você não conversa com Ele. Você chega lá, faz suas orações, faz seus pedidos e não tem uma resposta de Deus porque você não abre a Bíblia e não lê. E quando lê, só vai ler o que você gosta. É o que você quer. Não é o que Deus deseja que você faça. É o que você quer. Meu irmão, o propósito, né, de Deus é nos salvar. E o próprio Jesus disse: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Mateus 22, versículo 37. Deus não anula seu entendimento, sabia? Deus não anula seu entendimento, tá? E sua mente. Ele se comunica com você através da mente. Como está a sua mente quando você está dentro da casa de Deus? Você está focado ali para falar com Deus, para ouvir Ele? E aquele levanta e sai da igreja indo para o banheiro e voltando para o banheiro? Satanás quer manter você inquieto, meu irmão. Que é para você não ouvir a palavra de Deus. Satanás quer manter você inquieto. Ele é inquieto. E as pessoas ficam dentro da casa de Deus agoniadas, olhando para o relógio, agoniadas. Sem falar que a maioria nem leva a Bíblia. Troca ela por um aparelho de borracha, de plástico. E a inquietação lá dentro não para. E levanta para lá, e levanta para cá, e vai lá para fora, e volta para dentro, e vem para cá, e vai para lá.
E entra dentro do banheiro, e sai do banheiro, e volta para o banheiro. Ou eu estou errado? Pois é isso que Satanás gosta. Ele não quer que você se afirme ali. Porque você, lendo a Bíblia, é Deus falando com você e mostrando os erros que você comete, que Satanás está te induzindo a cometer. Ele não quer que você saiba. Satanás. Meu irmão, Deus dialoga com todos. É só querer. Só abrir a Bíblia. E é todo dia que tem que fazer isso. Todo dia você não quer conversar com sua mulher, com seus filhos? Por que você não quer conversar com o Pai Criador? Nosso Pai. Ele também quer conversar com você. Deus dialogava com Enoque. Ele conversava face a face com Enoque. Cadê Enoque, irmãos? Onde está Enoque? O que fizeram com Enoque? Deus conversava com ele, dialogava com Enoque, com Abraão, com Moisés, com Jó. Assim Deus quer dialogar com você, quer bater papo com você, quer conversar com você. Não é só você ficar fazendo pedidos e agradecimentos, não. Você, em oração, você está falando com Deus, Ele está te ouvindo, com certeza. E você, com a Bíblia aberta, é Deus falando com você. E temos que tomar cuidado até no que nós pedimos. E quando a pessoa não anda nesse caminho de Deus, falando com Ele, Ele chega a dizer uma coisa que machuca a gente. Que até as orações da gente são abomináveis para Ele, meu irmão. Meu irmão, além disso, Jesus aqui teve longas conversas também com várias pessoas. É um Deus que gosta de falar, gosta de dialogar com as pessoas. Deus respeita a nossa capacidade de pensar e Ele nos deu o raciocínio para se comunicar conosco. E Ele respeita isso, hein? Mas, no entanto, a razão humana continua sendo simplesmente humana. Não podemos esquecer disso também. Humano é sempre humano. Nunca vai ser deuses. Não foi isso que Satanás falou para Eva? Coma do fruto. Que você vai ser igual a Deus. Nunca vamos ter a mente divina, meu irmão. Somos humanos. Mas tem uma esperança, sabe por quê? Porque Deus disse que nós somos participantes da natureza divina. Foi Ele que nos criou. O Espírito Santo imprime em sua mente, e na minha mente também, a mente de Jesus. Nós temos a mente sujeita a erros, meu irmão. Tá? Nós temos a mente sujeita a erros. A ilusões, ao orgulho. Nossa mente é falível. Só Deus é infalível. Quando usamos apenas o nosso entendimento humano, corremos risco de nos colocarmos no lugar de Deus. Você sabia disso? A pessoa muito exaltada, ela quer se colocar no lugar de Deus. Nós comentamos isso ontem. Tá? Então, e nós temos que tomar cuidado até com os elogios. Muito elogio demais também, a pessoa se exalta e acaba querendo ser o melhor que o outro. Tá? Então, quando nós somos apenas nós, com Deus, é diferente. Quando você deixa Deus ser Deus na sua vida, é totalmente diferente. Tá, amados?
Assim, Satanás lá no céu, Lúcifer, queria ser Deus também, tá? E se exaltando. Amados, a tentação de Lúcifer para Adão e Eva é que eles comessem, né, do fruto proibido para ser um Deus, que nem eu falei. Comendo do fruto proibido, ele seria Deus. Não, meu querido irmão, nunca. Nunca vamos ser deuses. Seremos mulheres e homens, viu? Participantes, sim, da natureza divina, porque o Espírito Santo gera em nós a natureza de Jesus Cristo. Quando você decide ler a Bíblia e seguir a Jesus e ouvir a Ele também. Tá? Temos que ter cuidado em se exaltar, achando que conhecemos tudo na Bíblia. Tá? Pois ela é infinita e viva e eficaz. A palavra de Deus tem autoridade na sua vida. Aleluia, bendito seja Deus. Temos que tomar cuidado, meu irmão, né, de se exaltar achando que conhecemos tudo da Bíblia. Tem pessoas que se desenvolvem mais dentro da igreja, fala mais o que está escrito. São pessoas simplesmente que estudam mais, que têm um contato direto, diário com Deus. Você quer entender igual aquela pessoa? Faça o que ele faz todo dia. Todo dia ele abre a Bíblia e ele conversa com Deus. Ele primeiro fala para Deus, fala suas dificuldades, agradece os elogios, dá elogios para Deus, Deus gosta. Quem é que não gosta de elogio? Você acha que seu pai não gosta? Sua mãe não gosta? Será que o Pai do céu não gosta? Que o filho elogie ele e reconheça que ele é o teu Deus? O teu pai? Que cuida de você? Ele gosta. Mas quando você abre a Bíblia, aí Deus fala, eu vou falar com você também. Ah, que bom, né? Faça isso, meu querido irmão. Crie essa prática na sua vida, todos os dias. Porque Satanás quer você agitado. Que nem as pessoas observam dentro da casa de Deus. Tem mais gente dentro do banheiro que sentado nos bancos. Toda hora, toda hora. E vai para fora, vem para dentro. Aquilo é Satanás tirando o foco de você ouvir a palavra de Deus como deveria ouvir. Amém? Muito bem. Próximo estudo. A verdade bíblica. Ainda tem a verdade bíblica. Ainda vamos entender isso. Amém? Que Deus tome conta de você onde você estiver e que a graça do Senhor seja derramada sobre você e sobre mim. E que você, meu irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, né, fique firme na palavra de Deus, compartilha com as pessoas, tá bom? Para que elas entendam também que Deus é Deus na vida de todo mundo. Mas Deus também, ele se agrada daqueles que se agradam dele. Deus é justo, meu irmão. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo, nós vamos entendendo cada dia que passa, né, a vontade de Deus na nossa vida. Você tem vergonha de andar com a Bíblia? Você carrega o celular no lugar da Bíblia, né? Para ninguém ver que você é cristão, não é? Tá com vergonha de Deus, é? Pensando que você me engana? Eu sou pecador, mas não sou bobo também. Eu estudo a Bíblia. Vamos junto, aprendendo a se fortalecer até Jesus chegar, tá bom? Fique com a paz do Senhor e até amanhã. Um beijo no coração de todos. Tá bom, meu irmão? Minha querida irmã? Fica na paz.